Minha esposa me deixou quando eu estava cuidando do meu pai à beira da morte. Mas quando ele me transformou em milionário no testamento, ela voltou rastejando. Tenho 36 anos, casado há 8, com 2 filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai doente. Sabe, meu pai tem problemas renais há muitos anos. Mas nos últimos 2, 3 anos, a condição dele piorou e agora ele tem que fazer diálise 2 vezes por semana. Antes ele conseguia ir por conta própria, mas no último ano ele frequentemente me pediu para acompanhá-lo. Ele também está ficando mais fraco a cada dia. Agora eu criei uma rotina. Toda vez que meu pai for fazer diálise, eu vou levá-lo. Não quero deixá-lo sozinho nessa situação. Ele tem que fazer diálise 2 vezes por semana. Então eu fixei sábado e quarta-feira. Sábado é meu dia de folga, então não tem problema. Na quarta, consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e compensar as horas restantes trabalhando à noite, depois que volto da diálise. Trabalho nessa empresa há 10 anos. Meu chefe me conhece como um funcionário dedicado e leal. Então conceder essa permissão especial não foi um grande problema para ele. No entanto, o problema era em casa, com minha esposa Avril, 34 anos. Quando ela soube que eu levaria meu pai para diálise 2 vezes por semana, ficou chateada. Ela já não gostava quando eu o levava de vez em quando. Mas antes ela não demonstrava abertamente o descontentamento. Agora que assumia a responsabilidade com afinco, ela não conseguiu se segurar. Disse que não fazia sentido eu perder meu tempo com meu pai. Porque, fosse o que fosse que eu fizesse, ele nunca ficaria impressionado comigo. Deixa eu dar um contexto. Meu pai era dono de um negócio de merchandising. Ele tinha bastante dinheiro e acumulou um bom patrimônio. Ele queria que eu assumisse a empresa dele, mas eu era apaixonado por outra coisa. Queria entrar na área de tecnologia. Eu era entusiasmado por programação e criação de software. Então, depois da escola, quando meu pai queria que eu fizesse algum curso de administração ou negócios, eu escolhi fazer uma faculdade de software. Ele até aceitou isso, desde que eu estivesse disposto a entrar na empresa dele depois. Mas depois de me formar, comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia famosa. Meu pai não ficou feliz que, em vez de levar adiante o legado dele, eu trabalhava para os outros. Ele insistia para eu entrar no negócio da família e eu sempre adiava. Depois que me casei, meu pai perguntou pela última vez se eu queria entrar na empresa. Eu disse não. Meu pai ficou furioso e disse que daria toda a riqueza dele para caridade e que eu não receberia um centavo. Eu continuei firme na minha decisão. Sabe, eu já ganhava bem naquela época. Comprei um carro e minha própria casa aos 29 anos. Eu tinha certeza que conseguiria viver bem sem a herança dele. Eu disse a ele que não precisava do dinheiro dele e que podia construir meu próprio patrimônio. Nosso relacionamento azedou depois disso. 5 anos atrás, minha mãe faleceu por parada cardíaca. Foi devastador para o meu pai. Sabe, saí de casa aos 17 para ir para a faculdade. Depois arranjei um emprego e fui morar sozinho. A única companhia que meu pai tinha era minha mãe. Perdê-la foi a pior coisa para ele. Foi aí que nosso vínculo se reaproximou. Comecei a visitá-lo com frequência e levava meus filhos para brincar com ele. Eventualmente, ele se afastou da empresa e a entregou a um traste para administrar. Minha esposa, Avril, nunca foi próxima dos meus pais, especialmente enquanto minha mãe era viva. Avril evitava visitar meus pais, dizendo que minha mãe era muito intrometida e que elas não se davam bem. Quando meu pai anunciou que me tiraria do testamento, Avril começou a criticar abertamente meus pais, dizendo que eram maldosos e cruéis. Eu pedi para ela não se meter no meu relacionamento com eles. Mas ela sempre se envolvia, dizendo que isso afetaria nosso futuro, especialmente o das crianças. Eu garanti que nosso futuro e o das crianças estavam seguros, independente da riqueza do meu pai. Mas ela não queria entender. Voltando à situação atual, Avril fez um escândalo quando soube que eu ia acompanhar meu pai na diálise 2 vezes por semana. No começo, tentei fazê-la entender que meu pai não tinha ninguém além de mim. Ele perdeu os pais há muito tempo. Embora tenha um irmão mais velho, esse mora do outro lado da cidade e mal aparece. Meu pai ficou muito solitário depois que minha mãe morreu, e nessa condição, não posso simplesmente abandoná-lo. Mas minha esposa se recusa a entender. Ultimamente, ela tem tornado minha vida um inferno. Todo sábado ela inventa algum plano. Ou é receber gente em casa, ou fazer uma faxina pesada, sair com as crianças, ou algo tão idiota quanto buscar mantimentos. Expliquei que ela podia planejar o que quisesse pro domingo, porque no sábado tenho que levar meu pai para a diálise. Mas ela insiste em marcar as coisas pro sábado e depois me dá bronca por chegar atrasado ou por perder o compromisso. Eu tenho que correr até a casa do meu pai, levá-lo ao centro de diálise, e depois que termina, deixá-lo em casa e voltar correndo para ouvir o sarcasmo e as birras dela. Não é só no sábado. Ela faz o mesmo na quarta noite. Combinei com meu chefe que compensaria as horas restantes de trabalho à noite, depois da diálise. Mas ela sempre arruma um jeito de me infernizar.
Quase toda quarta noite ela sai, seja para encontrar a família, amigos distantes, ou ir a alguma festa aleatória, deixando as crianças comigo. Eu tenho que conciliar meu trabalho, cozinhar para as crianças, dar comida para o menorzinho e, no meio disso tudo, terminar minhas tarefas do trabalho. Isso depois de um dia puxado no escritório e no centro de diálise. Eu sei que está ficando longo, mas é assim que minha vida está miserável. Muitas vezes, meu pai sugeriu que eu deixasse ele ir com a enfermeira, porque ele me vê sempre apressado, tenso olhando pro relógio. Depois de deixá-lo em casa, eu nem espero um segundo e já volto correndo, às vezes até pedindo para ele já estar pronto do lado de fora antes de eu chegar. Meu pai tem uma enfermeira em tempo integral e um cuidador, mas mesmo assim me sinto mal por não passar tempo com ele. A viagem da casa dele ao centro leva 30 minutos, antes eu curtia bater papo com ele sobre os velhos tempos. Mas com os chiliques da Ivrio, o que mais me preocupa agora é voltar correndo para casa. Na maior parte do tempo, estou acelerando no trânsito, pegando atalhos e ultrapassando outros carros para economizar tempo de deslocamento. Esse é o único tempo que passo com meu pai, e não quero estragar isso ou parar de levá-lo para colocar uma enfermeira no meu lugar. Eu também tenho minhas responsabilidades como filho. Só não aguento mais essa mulher. Atualização 1. Está ficando pior a cada dia. Minha esposa não está deixando pedra sobre pedra para me desmotivar a cuidar do meu pai. O argumento dela é que é perda de tempo. Meu pai já me tirou do testamento e doou sua riqueza para caridade, então não faz sentido gastar tempo e energia com ele. Não consigo entendê-la. A gente faz tudo só por lucro e prejuízo? E se os pais de alguém não têm nada, ou são pobres? Os filhos abandonam porque eles não têm nada para oferecer? Depois de ouvir as reclamações dela por meses, finalmente disse a ela que os pais dela também não iriam deixar nada para ela, então por que ela os visitava o tempo todo? Meu Deus! Ela surtou e disse que meus pais eram muito piores, que os pais dela fizeram muito por ela, apoiaram em tudo, que não eram como meu pai que me deserdou por eu não entrar na empresa dele. Meu pai jamais faria isso comigo. Então não ouse comparar meus pais aos seus. Não foi só uma vez. Esse tipo de discussão virou rotina em casa, quase toda quarta e sábado depois que volto da diálise. E tá ficando cada vez mais feio. Antes ela brigava só comigo, agora ela grita na frente das crianças. Além disso, já ouvi ela falando mal do meu pai na frente dos meus filhos, manipulando eles contra mim e contra meu pai. Intervi ao ouvir isso, o que resultou em mais uma briga horrível. As brigas da Ivrio viraram rotina. Nos dias em que ela não briga, sinto até falta, mas aí ela vem com tudo no dia seguinte. Eu praticamente desisti dela. Não grito de volta, não respondo. Só ignoro como se ela não existisse pra mim. O que mais posso fazer? Não posso abandonar meu pai só pra agradá-la. Não tô nem aí se meu pai me deserdou, isso foi por decisão minha. Eu me recusei a entrar na empresa dele, e ele foi forçado a doar o negócio. Deve ter sido muito doloroso pra ele. Aquela empresa era como um bebê pro meu pai, e ele teve que entregar para outros. Ele tinha todo o direito de me deserdar porque eu o magoei. Às vezes acho que é o karma me mordendo de volta. Enquanto isso, meu pai está ficando mais fraco. Ele mal consegue andar sozinho. Precisa de apoio para descer até o carro. Para economizar tempo, eu pedia para ele vir até a frente da casa, mas agora parei com isso. Agora não me importo em chegar tarde. Entro na casa, ajudo ele a caminhar até o carro com cuidado. Depois, na volta, o ajudo a se deitar até ficar confortável. Ele também está com falta de ar, então faço tudo com calma. Enquanto dirijo, não acelero mais para não aumentar o batimento cardíaco dele. Não tô nem aí se chego tarde em casa, porque correr para lá não ajudava nada. Se de qualquer forma eu teria que lidar com aquela mulher maldosa, por que não fazer meu pai feliz primeiro? Minha atitude tanto faz piorou a situação e ontem Ivrio disse que eu precisava escolher, ou meu pai ou ela. Tentei fazê-la entender que meu pai não ficaria conosco para sempre. Pela condição dele, não parecia que ele viveria muito mais. Ela respondeu rispidamente, nesse caso, escolha com cuidado. Alguém que vai ficar com você para sempre ou alguém que vai morrer em breve. Foi tão insensível. Eu disse, sabe de uma coisa? É melhor escolher meu pai do que escolher você, que é tão má e egoísta com um homem morrendo. Ela arrumou as malas e foi embora. Eu nem tentei impedir. Ela precisava de um tempo para esfriar a cabeça e eu precisava de espaço. Na ausência dela, estou cuidando da casa, dos meus filhos, do meu pai e do meu trabalho. E ainda assim me sinto tão aliviado, tão relaxado. A ausência dela é na verdade um alívio para mim. Anteontem, ela me mandou os papéis do divórcio. Eu meio que esperava, mas não tão rápido. Fiquei chocado, mas lá no fundo estava feliz e aliviado. Não liguei para ela, só assinei e mandei de volta. Surpreendentemente, ela não pediu a guarda das crianças. Essa era a única cláusula que me preocupava, mas ela claramente não as queria. Quando recebeu os papéis, me ligou gritando, perguntando como eu pude simplesmente assinar sem ligar para ela e implorar. Engraçado, né?
A mãe dela pegou o telefone e gritou que eu devia ter agido como um homem, tentado acalmar a esposa e trazê-la de volta, em vez de assinar. Era tão cômico. Por que eu faria isso? Ela queria o divórcio e eu aceitei. Para mim foi ótimo. Me livrei dela sem briga. Ainda zombei dizendo que ela até abandonou as crianças e não as queria. Ela disse que eu podia ficar com todos os meus bens, incluindo as 2 crianças. Ela não queria nada. A mãe dela disse que a Avril ainda era jovem e não queria o fardo das crianças. Eu disse, beleza, melhor pra mim. Fico feliz de ficar com meus filhos. É um alívio, sem dúvida. Mas estou preocupado com eles. Eles sentem falta da mãe, principalmente o mais novo. Quando estou no escritório, é difícil cuidar de tudo sozinho. Mas espero conseguir superar isso. Atualização 2. Essa vai ser mais curta, então me mudei para a casa do meu pai com meus filhos. Foi uma ótima decisão. De verdade. Obrigado a todos pelas sugestões incríveis. Deu certo. Morar com meu pai foi bom para todos nós. Meu pai ganhou a companhia dos netos e eles ganharam um vovô para brincar. Meu pai tinha um cuidador em tempo integral, que aceitou cuidar das crianças por um aumento de salário. Por que não? Alguém para cuidar das crianças sob a supervisão do meu pai. Perfeito, né? É tão gostoso ver meu pai brincando, rindo com meus filhos, e eles se divertindo com o vovô. Avril não imaginava isso. Ela achava que ia me ferrar com o divórcio, pensando que eu não conseguiria conciliar tudo. Cuidar dos filhos, do meu pai, da casa e do trabalho. Mas, olha só, tá tudo resolvido perfeitamente. Estou realmente tendo a última risada. O divórcio foi a melhor coisa do mundo. LOL. Atualização 3. Notícia triste. Meu pai faleceu na semana passada, dormindo. Ele foi pra cama feliz e satisfeito depois de brincar com meus filhos e nunca mais acordou. O médico disse que ele morreu em paz. O médico, a enfermeira e o cuidador disseram que meu pai estava feliz depois que me mudei pra cá e isso estendeu a vida dele por mais alguns meses. Ele já estava prestes a desistir antes de eu vir. É muito triste perder meu único pai. Mas estou feliz que ele passou os últimos meses de vida de forma feliz. Meus filhos também ficaram tristes em perdê-lo. Mas meu pai ensinou bons valores a eles. Eles dizem que o vovô ensinava a aceitar a realidade e seguir em frente. A vida não para por ninguém. Tenho tanto orgulho de ouvir essas coisas deles. Eles são minha força neste momento de dor. Mas tem mais uma notícia chocante depois da morte do meu pai. O advogado dele me procurou, pedindo para eu ir ao escritório para ler o testamento. Eu disse que não precisava. Meu pai já tinha falado que doaria tudo para um traste. Então eu estava tranquilo. Podia dar seguimento à papelada para transferir tudo. Perguntei se precisava desocupar a casa do meu pai, já que imaginava que ela também fosse pro traste. Ele riu e disse para eu aparecer lá. Quando cheguei, os membros do traste já estavam presentes. O advogado os tinha chamado também. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu fiquei em lágrimas. Meu pai na verdade me nomeou como herdeiro. Toda a empresa, a casa, a riqueza, tudo para mim. Perguntei ao advogado se a mudança foi feita recentemente. Achei que fosse depois que comecei a cuidar do meu pai. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui o herdeiro e o testamento nunca foi alterado. Eu chorava sem consolo. Meu pai nunca me abandonou. Talvez ele tenha ameaçado me deserdar só para ver se eu levaria o legado dele adiante. Eu ainda chorava quando o advogado tentou me consolar. Eu disse que me mata por dentro pensar que magoei meu pai a vida inteira, mas ele sempre cuidou de mim. O advogado disse que meu pai se orgulhava muito de eu não ter desistido da minha paixão sob pressão dele, e que eu estava disposto a perder a riqueza da família para seguir meu próprio sonho. Meu pai estava muito orgulhoso de mim. O advogado disse que eu era o decisor da empresa e se quisesse, podia tirá-la do traste e administrá-la. Estou pensando em fazer isso. Fiz o que quis, e de certa forma, meu pai me apoiou indiretamente. Agora é hora de retribuir. Vou tirar a empresa do traste e levá-la ao nível que meu pai queria. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o testamento do avô. Ele deixou uma parte da riqueza para eles também, quando completarem 18 anos. Hoje fomos ao túmulo dele com flores e passamos um tempo ali em silêncio. É uma fase bem emocional para mim. Atualização 4. Sabe, as tias apareceram correndo assim que viram o doce do açúcar. Um mês depois da morte do meu pai, comecei a assumir os negócios dele e outros trabalhos comunitários. Primeiro larguei meu emprego e assumi a empresa. Depois coloquei minha casa para alugar, porque eu e as crianças decidimos morar na casa dos meus pais. Eles se sentem conectados ao avô nessa casa. Esse lugar tem minhas memórias de infância e eu também não quero deixá-lo. Com a notícia de que herdei a fortuna milionária do meu pai, muita gente começou a aparecer na minha casa. Parentes distantes, amigos, vizinhos. Mas a visita mais surpreendente foi da minha ex-esposa Avril e dos pais dela. Eles entraram chorando, dizendo que não sabiam da morte do meu pai, senão teriam ido ao funeral. Os pais dela começaram a falar coisas boas sobre meu pai.
Avril abraçou as crianças, chorando de saudade. Perguntei se ela sentia tanta falta. Por que não veio ver as crianças nos últimos 7 a 8 meses? Ela disse que foi na nossa casa, mas estava trancada. Que mentira! Eu falei, você não ficou preocupada com as crianças quando viu a casa trancada? Não achou necessário me ligar para saber se estavam bem. Ela não respondeu. Os pais dela vieram com a conversa de esquecer o passado. Agora que meu pai se foi, as crianças ficariam sozinhas em casa enquanto eu estivesse no trabalho. Elas precisariam de uma mãe, então seria melhor reatarmos. Eu ri na cara deles. As crianças precisaram dela quando ela as abandonou. Agora elas já se acostumaram com a ausência da mãe e eu não quero essa mulher de volta na minha vida. Ela começou a chorar. Os pais dela saíram da sala. Ela segurou minhas mãos, implorando por reconciliação. Disse que me amava e sentia falta das crianças. Eu ri e disse, sabe o quê? Você não me ama. Você ama a riqueza que meu pai me deixou. Você e seus pais gananciosos estão aqui só para sugar meu dinheiro. Não me arrependo de chamar os pais dela de gananciosos, porque é o que eles são. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mesquinho no passado. Durante nosso divórcio, não deixei essa mulher ficar com um centavo do dinheiro suado do meu pai. Ela se ofendeu porque eu ofendi os pais dela. Disse que até agora estava implorando porque me amava. Mas agora ela queria o que era direito dela. Não pediu pensão no divórcio, mas agora quer metade da minha fortuna, ou melhor, metade da fortuna do meu pai. Eu disse que ela podia fazer o que quisesse. Eu vou destruí-la, mas não vou dar um centavo. Ela me xingou e foi embora. Conversei com meu advogado sobre essa possibilidade. Ele disse que as chances dela eram mínimas. O divórcio foi finalizado 1 ano antes de eu receber a herança. Além do mais, as crianças estão comigo, então não tem como ela conseguir nada. Mas ele também me aconselhou a ter cuidado ao deixar ela passar tempo com as crianças. Ela poderia manipulá-las e pedir a guarda, e depois exigir dinheiro pela manutenção delas. Não posso estar mais grato por esse conselho. Vou supervisionar os encontros com as crianças. Também estou passando muito tempo com elas, para ajudá-las a lidar com a perda. Assim não vão correr para a mãe em busca de apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai, o que me dá flexibilidade para cuidar do meu bem-estar e da minha vida pessoal. Estou planejando levar as crianças para uma viagem de férias nas Bahamas. Por que não? Elas merecem essa viagem de luxo. Não tem a ver com esbanjar a fortuna do meu pai. Eu poderia bancar isso antes, mas não tinha tempo. Cuidando do trabalho e do meu pai. Agora posso. Quanto a Avril, ela não me contatou desde a última visita. Acho que está ocupada batendo em portas de escritórios de advogados tentando me processar.